Olá meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Escola da Liberdade, um canal que é voltado só para o autoconhecimento. E hoje eu queria começar contando para vocês a história de uma série que eu adoro assistir, que passa no Discovery Channel, que é o Largados e Pelados. Eu não sei se vocês já assistiram, eu vou resumir um pouquinho. Eles botam um casal, duas pessoas que não se conhecem, um homem e uma mulher, cada um de um lugar diferente, nus no meio da selva, e eles têm que ficar nesse lugar durante 21 dias, sem água, sem comida, nem nada, simplesmente nus. Então eles têm que, nesse tempo, eles têm que construir um abrigo para eles dormirem, eles têm que encontrar comida e encontrar água, né? E é um super perrengue, é muito interessante assistir. Eu gosto muito de assistir, inclusive, porque dá para perceber o quão frágil é a mente humana quando se coloca numa situação fora da zona de conforto, né? Fora daquilo que é conhecido. Semana passada eu assisti um que era uma moça e um cara, e o cara, depois do terceiro dia, né, ele estava sem comer, os dois estavam sem comer, quase nada, comiam, sei lá, um inseto, meio inseto por dia. É bizarro, gente, assistam, é muito bem produzido, é incrível o programa. E esse cara já estava uns 3 ou 4 dias sem comer quase nada, né, tomando pouca água, eles tinham que achar água em algum lugar, tentar ferver. Esse cara, ele era um cara muito legal, ele chegou totalmente centrado, ajudando a moça, inclusive que estava cheia de medo e tal, se mostrando muito forte. E lá pelo terceiro ou quarto dia, ele começou a enlouquecer. Ele começou a ter pensamentos dentro da mente dele muito negativos. E ele falava, ele foi narrando isso para a câmera, né? Quem conhece o programa sabe como funciona. Pensamentos de autodestruição que ele nunca teve na vida. E eu acho que ele ficou até o 8º ou 10º dia. Eu não lembro, mas acho que foi isso. E ele passou muito mal, passou mal no sentido emocional, de se desconhecer. E ele conversava com ela e falava, olha, eu não estou me reconhecendo, eu não sei mais quem sou eu. Eu tô tendo pensamentos de morte, eu tô tendo pensamentos de ataque, eu tô querendo matar as pessoas. Vem muitas imagens na minha mente de morte e de situações de raiva e de matar pessoas. Coisa que um cara, que era um anjo, ele chegou lá super amoroso e querido, né? Por que eu tô falando isso? Porque o professor Hélio Couto, ele tem uma frase que ele usa muito de um vídeo dele maravilhoso, inclusive busquem esse vídeo. Não há pressão que desmonte um desperto. O que significa isso, né? Significa que quando uma pessoa que ela não tem consciência suficiente, ela é posta em algum tipo de situação que não é normal para ela, né? Porque a vida dela é aquele cotidiano, aquele looping, né? De ficar retroalimentando o passado o tempo inteiro, né? Controlando tudo, né? Tudo tem que ser igual ao que já passou e eu tenho que sempre conhecer o que está lá na frente, né? É o que eu chamo de estar totalmente inserido na Matrix, né? Esse tipo de pessoa que é o que mais existe no mundo. A maioria das pessoas no mundo vive em níveis diferentes de consciência, mas vive nesse estado, imerso nesse estado, né? Tudo tem que ser muito conhecido, nada pode ser espontâneo, porque o espontâneo que vem da sua liberdade mental, ele causa medo. Então, tudo tem que ser muito controlado. E quando a pessoa começa a se deparar com esse tipo de limitações e outras limitações, ela começa a surtar. E aí você vê o que tem lá naquele inconsciente dela e o quão desconectada ela tá do verdadeiro ser, daquilo que ela é de verdade. Porque um desperto, né, como é o caso do que o professor Hélio falou, ele nunca vai se sentir mal, né? Independente da situação. No vídeo que eu assisti, ele narra o caso de um cara que vai pra guerra, né? E esse cara tá tudo bem, ele é um cara fortão, né? Seguro, e de repente ele toma vários tiros e tá à beira da morte, né? Sangrando à beira da morte.
e ele entra em um estado de infantilização. Então ele fica em posição fetal e começa a chamar pela mãe, né? Ele diz que isso acontece justamente porque aquele inconsciente, né, que na verdade é o que dominava a vida da pessoa, aflora, né? Porque a pessoa está mostrando, olha, eu não sou nada daquilo que você imaginava, existe muito aqui por trás. Só que como eu não sou exposto a nenhuma situação limite, eu não demonstro. Ou seja, eu tenho uma máscara em cima de outra. Eu tenho uma personalidade que esconde aquilo que eu sou de verdade. Ou seja, eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. E é muito fácil desse tipo de pessoa se desestabilizar, né? Porque ela não está em contato com os valores mais profundos que conseguem fazer com que ela se sinta estável emocionalmente, independente de qualquer situação. Porque ela se desapegou do mundo, ela vai se desapegando do mundo. A felicidade dela, o bem-estar dela, não parte mais de algo externo, e sim da fonte que está dentro dela. E ela se conecta com essa fonte, né? Vocês podem perceber também, o Big Brother é muito bom para ver isso. Eu não assisto, mas eu sei que é assim, né? A pessoa tá lá convivendo com outras, né? Que o Sartre dizia, no inferno são os outros. É exatamente isso, né? Você começa a conviver com pessoas que são completamente diferentes daquele guetozinho que você vivia, né? Com crenças diferentes das suas. Como você não tem estabilidade emocional, quanto mais estável, maior a aceitação daquilo que vem de fora. Ou seja, eu não quero que a pessoa ou que aquilo que chega se adapte ao que eu acredito como certo. Eu aceito aquilo como é, né? Então, quanto mais limitada essa mente, mais difícil aceitar qualquer coisa diferente. Aí bota todo mundo dentro de uma casa, vira um circo, né? E um inferno ao mesmo tempo, porque fica todo mundo louco junto. Não que essas pessoas fora desse lugar já não sejam insanas naturalmente, porque para mim quem está muito inserido na Matrix está com um problema bem sério. E nesse momento atual da humanidade, né? Você não está tentando olhar para dentro e entender quem você é, entender quais são as emoções que estão te fazendo mal, por que você está se sentindo mal com o que você está sentindo, e entender que isso tudo é uma mentira. Aquele gato ali é o meu gatinho fofinho chamado Uni, da Caverna do Dragão. Então é isso. Então essa pessoa não tem força. Entende? Os fortes, na verdade, são as pessoas que conseguiram soltar tudo isso. E com o trabalho de autoconhecimento, a pessoa consegue se manter estável, né? E para fechar esse vídeo, eu queria lembrar de uma cena que eu vi há muitos anos atrás, de um filme que fala da história de Buda, que também mostra a mesma coisa, né? O mundo é uma ilusão. Em última instância, tá? Isso não é um folclore, não. Pesquisem, estudem física quântica, vocês vão entender porque que eu falo sempre aqui que o mundo é uma ilusão, né? Buda, quando ele estava prestes a iluminar, no filme O Pequeno Buda, é o Keanu Reeves que faz o Buda, né? Tem uma cena quase no final, quando ele está prestes mesmo a entrar em contato com a essência dele, né? Nessa comunhão com o todo, ele está embaixo de uma figueira, meditando, e ele começa a enfrentar os maiores fantasmas dele, né? Então começam a aparecer imagens e coisas para ele terríveis, que na verdade são fruto do inconsciente dele, né? Que ele começa a projetar e começa a vir ali falando assim, olha, dá realidade para mim, dá realidade para isso aqui, acredita nisso aqui, sente medo. E foi a prova final, porque ele viu todas essas imagens, elas chegaram para ele, tentaram ameaçar, e ele simplesmente não deu significado para nenhuma delas, né? Ele continuou na postura de observador, e essas pessoas, como se fossem nuvens num céu que não está limpo, elas passaram, né, essas situações e sumiram. E é isso que eu indico para vocês, que aprendam, e não é fácil, tá, gente? Não é assim, faça isso amanhã. Você precisa de um treino para fazer isso, né? Eu sempre indico aqui nos meus vídeos que você comece a treinar, seja o que for, comece a fazer esse trabalho de autoconhecimento. Existem milhares de técnicas, aqui no meu canal tem os vídeos o que é autoconhecimento e o vídeo por onde eu começo, autoconhecimento por onde eu começo, para vocês entenderem que isso é importante, né? Não adianta, enquanto a gente
se afetar por aquilo que é externo, e eu sei que é difícil, mas é possível ir se afastando, né, desse significado que a gente dá para as coisas e sofre com eles. Enquanto a gente der significado para essas coisas, enquanto a gente der realidade para aquilo que não é real, porque só o que é o real é o amor e a unidade que a gente sente com tudo que existe, né, a gente vai sofrer. É isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Indiquem esse vídeo, assinem o canal, assinem aquele sininho de inscritos para vocês receberem os avisos dos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Obrigada, tchau!